E aí, como vai você? Como foi o dia de ontem? Como está sendo o dia de hoje? Que joia que você está bem. Ah, você não está bem? Eu quero falar para você que você pode ficar bem. Se você colocar a sua confiança no Senhor e pedir para Ele paz e direção. Porque no mundo a gente passa por aflição. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para a gente ter bom ânimo. Porque assim como Ele venceu o mundo, Ele nos dá também vitória. Como discípulos dEle. Lembra que ontem nós conversamos a respeito disso? Nós conversamos sobre sermos escolhidos para sermos discípulos. Lembra que nós conversamos que é o Senhor Jesus que nos escolhe? O Senhor Jesus, Ele nos escolhe para uma missão, né? Então tem algo a se fazer, por isso que Ele nos chama para sermos discípulos dEle. Nós conversamos também e falamos que Ele nos escolhe para uma intimidade. Então Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você em Cristo Jesus. Amado, e eu quero hoje continuar pensando nisso, sobre sermos discípulos. Mas hoje, de maneira especial, a gente pensar sobre escolhidos para sermos discípulos para nunca desistirmos. Talvez você fale assim, eu não aguento mais, eu desisto da minha caminhada cristã. Será que isso é ser discípulo? Amado irmão, nos evangelhos, todos aqueles que seguiam ali e buscavam a Jesus foram chamados de discípulos, mas nem todos eram discípulos verdadeiros de Cristo Jesus, pois eles seguiam a Jesus por motivações equivocadas, erradas. E o capítulo 6 do Evangelho de João, principalmente do verso 1 até o último verso, verso 71, mostra isso, mostra pessoas que seguiram a Jesus de maneira equivocada e desistiram. Principalmente o versículo 66 do capítulo 6 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Rapaz, talvez você esteja assim. Talvez você um dia falou que era discípulo de Cristo, talvez andou no caminho do Senhor, mas desistiu diante das dificuldades da vida. E do verso 1 até o verso 71 do capítulo 6 aqui do Evangelho de João, a gente olha algumas pessoas que foram discípulos e desistiram. Por exemplo, você vai ver no verso 2 falar dos curiosos. Quem são os curiosos? São aqueles que assistiam às curas e os milagres de Cristo, mas não assumiram um compromisso com Cristo. Gostavam de ver os milagres e as curas de Cristo e até receberam isso, mas não assumiram compromisso. Será que você não é um curioso? Mas também fala de um outro exemplo, fala dos interesseiros. O verso 14 do capítulo 6 fala daqueles que buscavam a Jesus somente para soluções dos seus problemas ou em busca de algo material. Será que você não é um discípulo interesseiro? Talvez você está pensando em desistir ou desistiu porque você é um discípulo interesseiro. Tome cuidado porque talvez você só busque ao Senhor Jesus quando você precisa de algo. Mas fala de um outro tipo de discípulo aqui que era os incrédulos. Era aqueles que viam os milagres de Jesus, viam a ação de Jesus, mas esses aqui, eles tinham a mente e o coração fechados para as realidades espirituais. Querido, talvez você está pensando em desistir porque sua mente, o seu coração está fechado para as realidades espirituais de Deus em Cristo na sua vida. Você quer que seja feita a tua vontade, não a vontade do Senhor. Você não consegue olhar com olhos espirituais para aquilo que está acontecendo à sua volta. Mas também nós temos aqui um outro tipo de pessoa, que são aqueles que são os desistentes mesmo. O capítulo 6 de João, verso 66, mostram aqueles que desistiram de seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus era muito difícil de ser vivida. Porque a mensagem de Cristo é abandone as suas vontades, abandone o seu pecado, abandone o seu conforto. É uma mensagem de renúncia. A gente precisa renunciar para ser discípulo de Cristo. Renunciar aquilo que achamos que é correto, mas a Bíblia ensina que não é. Então eles achavam que a mensagem de Cristo era uma mensagem dura também. E é uma mensagem dura porque Cristo ele nos confronta, amado, com relação ao nosso erro. Ele nos confronta com relação à vida equivocada que a gente está vivendo.
É isso que esses queridos aqui desistiram. E talvez você está pensando em desistir porque você acha que a vida com Cristo é difícil. Você não quer abandonar algumas coisas que você acha que são legais. Mas eu quero terminar falando que também o texto do capítulo de número 6, amados, aqui de João, fala daqueles que eram fiéis. E você vai observar isso do verso 67 ao verso 69. Amados, são aquelas pessoas que não desistem de Jesus e perseveram até o fim. Não desistem da caminhada cristã. E eu queria falar contigo a respeito disso. Querido, não desista da caminhada cristã, mas continue a caminhar, continue a crer no cuidado, no amparo do Senhor na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele nos ampara de maneira maravilhosa e Ele nos abençoa de maneira maravilhosa. Porque o Senhor tem para mim e para você as palavras de vida eterna. Creia nisso. Lembra lá do versículo de ontem? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei. Ele escolheu, se Ele escolheu, Ele capacite, se Ele escolheu, Ele há de nos abençoar. E Ele fala para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. A fim de tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu lhe vou concedo. Ore, peça. Mas você fala, mas eu tenho pedido e não tenho recebido. Sabe por que você não tem recebido? Porque você tem pedido para motivações equivocadas, não de um discípulo, mas você quer que seja feita a tua vontade, não a vontade do Pai. Pastor, mas eu tenho passado por dias tão difíceis na minha vida. No capítulo 16 aqui do Evangelho de João, no verso 33, o Senhor Jesus diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e se você é meu discípulo, você vencerá também. É isso que Jesus fala para mim, para você. Querido, não seja como aqueles que eram interesseiros, não seja como aqueles que estavam com o coração duro, não seja como aqueles que só esperavam milagres, mas seja como aqueles que eram fiéis independentemente da situação, porque sabiam que algo maior e superior o Senhor Jesus já fez, que nos deu a salvação. A salvação é a coisa mais bela que eu e você, a coisa mais valiosa que eu e você poderia receber, e Ele nos deu. Porque nem a morte pode nos tirar a vida eterna. Porque a Bíblia fala que em Cristo, mesmo que a morte acontecer, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Na ressurreição de Lázaro, aqui no capítulo 11 de João, o Senhor Jesus fala isso. Crê em mim. Porque aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. É a esperança da eternidade. Fica na paz. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.